Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje, sexta-feira, vou fazer aqui um projeto para vocês de pizzaria que a maioria de vocês com certeza já tentou fazer um projeto desse e já ficou meio confuso com tantos elementos e também ficou com muita dúvida com relação à foto, onde posicionar, qual é o melhor posicionamento para estar fazendo esse tipo de conteúdo, porque é um posicionamento de um produto circular e normalmente o pessoal acha que precisa tomar muito do tamanho aqui da arte, né? Vai tomar muito espaço, mas não, a gente vai colocar num ponto estratégico junto com o tema e as demais informações. Se você não for inscrito ainda no canal, você pode estar se inscrevendo e com isso você participa dessa aula aqui e das demais aulas que estão disponíveis já no nosso canal. E se você também não participa do nosso canal no Telegram e no WhatsApp, você pode estar participando entrando no link na descrição do vídeo e baixando os materiais, que vão ser esses aqui que estão na minha tela, certo? Que vai ser esse arquivo PSD junto com a referência de cores e as imagens junto também com as fontes utilizadas no projeto. Então, baixe os materiais e vem comigo. Bom, para esse documento aqui já iniciado no nosso Photoshop, precisamos criar uma base principal que vai utilizar a cor de vermelho. Você pode observar que temos aqui disponível dois tons de vermelho, o mais escuro e o mais claro. Vamos utilizar aqui também um degradê, que é um efeito bem interessante e que você com certeza vai gostar caso você seja iniciante e ainda não usou essa técnica. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, e vou criar um sólido a partir da opção de efeitos, de ajustes no caso, né? Aqui no Photoshop. Cor sólida. Cliquei, ele vem aqui com uma cor padrão, que é comum vir dessa forma. Basta você clicar aqui em OK e arrastar aqui para baixo. Essa camada zero você já pode deletar do seu documento. Após fazer isso, vamos vir aqui, ó, e vamos dar dois cliques e selecionar esse vermelho. Calma, eu sei que esse vermelho está muito claro aqui e incomoda até no olhar, né? Então você vem aqui, ó, copia esse código, Ctrl C, vem aqui e diminui e deixa esse vermelho mais escuro. Clica em OK e agora vamos partir para uma configuração em que vai estar disponível no menu Visualizar, Guias, Novo Layout de Guias, para a gente posicionar aqui e ter uma dimensão de onde vai ficar cada coisa no nosso projeto. Vou vir aqui, ó, e clicar em OK e agora eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar pegando já a nossa imagem e vou posicionar na direita, que vai ser essa pizza aqui, ó. Está com a resolução ótima aí para você estar trabalhando, certo? Então já baixa aí de materiais, né? Ele vai vir com arquivo zipado, então você precisa do WinRAR ou outro programa para estar descompactando. Muita gente me pergunta isso, porque eu não mando separado. Eu mando esse tipo de arquivo porque facilita muito. Ó, esse tipo de posicionamento de arquivo, ele por ser um produto circular, né? O pessoal tem bastante dificuldade achando que tem que preencher muito a tela, assim, ó. Mas assim, dependendo da situação, vai ficar um criativo bem interessante. Mas nesse caso aqui, com esse posicionamento, a gente pode adicionar ele aqui, ó, na direita, tá vendo, ó? Necessariamente não precisa pegar a pizza por completo. O pessoal já vai saber aqui, já vai identificar qual o tipo do produto que é, mesmo ele estando dessa forma. Então você tem esse tipo de técnica para estar utilizando. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. Junto a isso, eu já vou criar o grupo do background, que vai se tornar aqui, ó, a inicial dele com esse sólido. Vou colocar aqui BG. Acima dele, se lembra que a gente pegou o Ctrl C lá daquele vermelho? A gente vai utilizar agora. Ou se você não pegou, basta você vir aqui, ó, e pegar com a ferramenta de pincel, letra B selecionada, e você vai ativar ela. Alt pressionado, botão direito e esquerdo, botão direito no caso, e alt pressionado. E para a direita você aumenta e diminui o pincel. E para cima e para baixo você regula essa dureza. E segurando o Alt e clicando aqui, você tem a opção de conta-gotas que vai selecionar a cor. Então vamos pegar do meio novamente. Calma, porque a gente ainda não vai tirar aqui as cores de referência da tela ainda, porque eu vou precisar desse amarelo. Eu vou vir aqui e vou fazer um degradê, pequeno degradê dessa forma. Com isso, vamos adicionar também
um efeito no menu filtro, ruído, adicionar ruído. E vamos adicionar aqui, ó, basicamente 2,66 de ruído ou um pouquinho menos, certo? Só para dar um efeito aqui de leve, ó, desse ruído no nosso projeto. Fica bem interessante. Após isso, a gente já pode renomear com a camada com nome brilho, certo? Depois de fazer isso, já vamos colocar aqui o grupo do texto do produto, ó. Essa referência de cor vou colocar na parte superior e pronto. Vamos partir agora para o tema. Vou vir aqui, ó, vou colocar sextou. Claro que eu vou colocar separado, tá bom? Deixar aqui, ó. Esse aqui dessa forma vai ficar com a tonalidade de branco. Eu estou fazendo um pouquinho rápido aí porque vai ser um criativo bem simples em que eu vou estar passando essa ideia interessante aqui. E caso, se você tiver com um pouquinho mais de tempo aí, poder treinar, você pode modificar esse layout para um cardápio ou algo do tipo. Pronto, vou deixar esse texto dessa forma, vou duplicar essa cópia e vou colocar na parte de baixo. Ctrl T, vou posicionar aqui abaixo e vou colocar o restante da palavra. Pronto, vai ficar dessa forma aqui, ó. E vou posicionar o T um pouquinho à esquerda do S, para fazer esse encaixe perfeito aqui, porque essa fonte aqui, ó, deixa com que a gente faça isso. Então você vem, posiciona e ajusta. Agora vamos pegar aqui, ó, esse amarelo e vamos posicionar ele, vamos adicionar ele na última palavra aqui, ó. Se você achar que esse amarelo está muito apagado, você pode vir aqui no painel de caractere onde é ativado no menu janela e você vem aqui, ó, em caractere e você ativa esse painel. Clicando aqui você pode ajustar e deixar uma tonalidade de amarelo mais visível, mas nesse caso eu vou deixar do jeito que está mesmo. Agora sim a gente pode apagar aqui, ó, as referências das cores. Após fazer isso, tem muita gente que me pede, Breno, como é que eu posso colocar aquele on de ligado, né? Aquele meio que íconezinho. Aqui é uma ideia interessante de você fazer isso. Você pode vir aqui, ó, e colocar esse estilo no painel de propriedades aqui, ó. Ele vai ser ativado também através do menu janela. Coloca aqui de branco, retira o preenchimento e coloca embaixo do texto e faz o arredondamento dos cantos. E você posiciona aqui, pode fazer aquele botãozinho do on. E até nesse lado aqui, ó, você pode desvincular e colocar aqui, ó, 10. Só para deixar essa parte aqui mais arredondada dessa forma e fazer aqui, ó, um círculo perfeito e ajustar o tamanho para ter aquele estilo, certo? Aí você faz desse jeito aqui, ó, da forma que você quiser e precisar, é só uma ideia. Ou pode deixar vazio assim mesmo, dessa forma, e colocar um ícone, uma frase ou algo do tipo. Ou talvez só preencher aqui, ó, do lado o nosso texto. Aí vai ficar a seu critério. Eu vou deixar aqui por enquanto porque ficou interessante. Após isso, eu já posso criar um grupo com o nome tema. Certo? Vou deixar mais ou menos assim. Vou posicionar na parte aqui, ó, de cima. Essa pizza aqui, ó, vou diminuir o zoom. Eu posso vir e diminuir ela um pouco. Vai permanecer grande do mesmo jeito. Eu só vou pegar uma parte maior dela aqui. Isso. Com isso a gente já tem um espaço interessante para aumentar o tema. Isso, ó. Sextou. Agora a gente vai colocar o nosso ícone, que vai ficar posicionado aqui acima do T. Então vamos ir lá no tema do produto. O tema é no grupo do tema, né? E vamos colocar esse ícone de pizza aqui. Vou posicionar ele aqui e vou rotacionar. Isso, exatamente dessa forma. E a cor você vai escolher entre o amarelo e o branco. Eu vou colocar o branco para ver como é que fica. Ó, traçado não, é sobreposição de cor. Você dá dois cliques aqui na camada que esse painel vai aparecer. Ó, o branco ficou interessante.
Bom, o amarelo ficou meio que apagado, não deu um destaque a mais. Você pode colocar o branco mesmo. Pronto. Após fazer isso, nosso tema foi finalizado. Se você quiser colocar um efeito a mais, é só você clicar duas vezes novamente aqui e utilizar o chanfre entalhe para criar esses detalhes aqui, ó. Talvez no final eu passe uma ideia interessante para vocês fazerem aqui de uma forma leve e que não vai pesar muito aí seu computador, né? Mas fica a dica aí para quem quiser elaborar um tema mais específico aqui, que tem um contraste e também tem uma elevação utilizando o chanfro entalhe. Bom, vamos pegar aqui, ó, esse 6 vai estar aqui. Vou diminuir e aqui eu posso colocar uma frase. Muita gente me pergunta, Breno, eu posso utilizar outra fonte quando for nesse caso? Claro que pode. Aqui para videoaula eu vou utilizar essa aqui como exemplo, porque é uma frase curta e não vai atrapalhar muito aí no entendimento. Mas no caso, se for um texto bem extenso, com mais de 5 linhas ou algo do tipo, tiver muita informação, você pode utilizar uma fonte aí com sans serif, né? Não tem aquelas bordas ou detalhes do tipo. Vou colocar aqui, ó. Só hoje tem promoção imperdível. Isso, vou colocar essa frase aqui. No painel de caractere, eu venho aqui e diminuo um pouco. Isso. Vou posicionar aqui à esquerda. Isso, exatamente dessa forma. Eu vou duplicar porque eu vou pegar a mesma fonte para adicionar o preço. Vou só pegar aqui, ó, e criar um grupo com o nome frase, certo? Com o nome frase já está aqui disponível. Vou pegar a minha cópia e com essa cópia aqui, eu já vou colocar um preço aqui de R$ 42. Deixar com esse tamanho aqui. Vou pegar, duplicar com Ctrl J e posicionar aqui. E vou colocar vírgula 99. Certo? O R-cifrão também vai vir aqui, ó. Isso. Ele vai vir um pouquinho menor, que eu vou posicionar aqui na parte de cima, do lado do 4. E basicamente, esse daqui vai ser o nosso preço. E vamos partir para outras configurações que a gente precisa no nosso documento para que ele tenha mais vida. Vamos criar uma base em que você pode adicionar também com relação ao preço e também as informações do lado. E eu me atentei também com esse layout para ensinar vocês para ter um espaço dedicado para uma informação específica. Supondo que essa promoção aqui seja só para sexta-feira mesmo, toda sexta-feira ou uma sexta-feira do mês. Aí você vai colocar uma informação específica no local que eu vou estar deixando disponível aqui, tá bem? Eu vou colocar só aqui, ó, um grupo com o nome preço. Vai assistindo a aula aí, já confere se você é inscrito do canal. Se não for inscrito, se você ainda não é inscrito, você está perdendo muito aqui, porque as aulas do canal são detalhadas. Mesmo essas aulas aqui, ó, são com um layout simples, mas você consegue ter uma noção interessante e pode aplicar em outro tipo de projeto. Vou vir aqui no background e vou criar uma base com a tonalidade de amarelo. Vou vir aqui e vou criar uma base assim. Isso, exatamente dessa forma. Muita gente me pergunta, Breno, por que quando você pressiona Ctrl T aqui, você tem uma linha meio que verde? É por conta da configuração aqui, ó, na parte de cima. Eu coloquei, ó, tá vendo? Ó? Isso é ativado com a caneta ativada aqui, ó, que tem essa pré-visualização aqui. Deixa eu só colocar aqui forma, tá vendo? Tá verde. Ó. Então você vem aqui e muda. Com isso, ele vai mudar toda a seleção quando você for pressionar Ctrl T ou tiver com o Ctrl pressionado em cima de algum objeto, tá bem? Então vai ser dessa forma aqui. É dessa forma que eu utilizo. Esse retângulo que a gente acabou de criar, eu vou vir aqui e vou colocar o amarelo e retirar essa borda. A partir daqui, a gente vai deformar esse retângulo
para que ele fique com a curva pegando mais ou menos no preço aqui. Então vamos ver como é que vai sair essa ideia. Vou pressionar Ctrl T aqui. E uma das formas em que é possível fazer essa distorção é a partir dessa opção aqui na parte de cima. Você clica e faz essa distorção aqui. No caso, eu vou fazer essa distorção meio que invertida. Vou fazer isso daqui, aumentar, vou posicionar aqui acima e vou só descer, para fazer uma curva mais suave. Ctrl T, e aqui eu vou fazer uma curva mais ou menos assim. Qualquer coisa a gente vai estar editando essa forma para ficar mais interessante ainda. Pega isso aqui e ajusta. Não fica confuso com relação a ter muita guia na tela, tá bom? Faça uma divisão aí na sua cabeça. Pense que essas guias aqui, ó, roxas, são apenas guias para controlar essa distorção. E a verde é do nosso projeto, com relação ao alinhamento. Isso. Confirmo e pronto. Temos aqui uma base para estar adicionando no nosso projeto. Posso levar mais acima. Eu vou dar um jeito aqui no preço, porque ele está pegando a parte amarela. Está no contraste interessante, mas não é sempre bom o amarelo perto do branco, né? São duas cores aí que dá pouco contraste. Vamos corrigir isso daqui a pouco. Eu vou colocar aqui agora as nossas informações para contato. Como exemplo, vou colocar um número de telefone. Isso, vou diminuir, posicionar mais ou menos aqui. Dessa forma, posso pegar até o ícone do WhatsApp que eu tenho aqui na biblioteca. Deixa eu só esperar carregar. Vou pegar aqui o WhatsApp. Vou deixar disponível também para vocês. Isso. Ó, fiz a distorção errada aqui. Vou colocar uma cor nele, igual a gente fez lá no ícone da pizza. Posso deixar de branco ou vermelho, vai ser uma das opções que você pode aí deixar. Vou deixar de branco mesmo. Vou posicionar aqui, ó, alinhamento à esquerda, vou diminuir. E aqui abaixo você pode colocar outro tipo de informação com relação ao estabelecimento. Horário de funcionamento, pode colocar o endereço, colocar aqui, ó, o nome aqui, ó, é fictício, rua. Coloque o nome da rua aqui. E eu vou colocar em maiúsculo para facilitar. E claro, mais uma vez informando para vocês. Se quiserem, pode trocar a fonte quando for esse tipo de informação aqui. Não é porque eu estou utilizando a fonte aqui na aula que você também vai utilizar. É apenas como exemplo. Até porque esse tipo de informação aqui tem muitos caracteres, então não fica interessante. Só coloquei pouca palavra aqui, por isso que está dando para entender mais ou menos aí. Mas em outro caso, um caso real aí, você precisa trocar essa fonte. Nesse nome aqui, vamos verificar se o vermelho fica bom. Ó, ficou. Vou só criar um grupo agora, porque eu criei tudo dentro do nome preço, né? Dentro do grupo preço. E aqui não pode. Vou criar um grupo aqui com o nome Whats. Vou colocar também endereço, ou posso colocar só rua. Se quiser, você pode elaborar aí. Colocar abaixo do produto. O tema vai ficar acima. Depois vem a frase, preço. Aí depois vem o produto, WhatsApp, rua e o background. Certo? Já nos organizamos com relação a isso. Vamos se atentar agora ao preço, que basicamente muita gente tem dificuldade quando chega nesse tipo de contraste aqui. Preste bastante atenção. Como a gente utilizou essa base aqui, ó, a gente pode fazer uma repetição dela, tornando esse retângulo aqui com um círculo. Mas para não fazer uma configuração, eu já vou direto na ferramenta elipse. Mas antes, eu tenho que ir aqui no preço,
clicar aqui ó, no produto, só para facilitar mesmo a criação. Onde está no retângulo, você clica e segura e solta aqui na elipse. Vai ser ativado e basta você vir aqui ó, e adicionar. Retira o traçado, adiciona o preenchimento com a mesma cor da base. Isso é muito importante. Isso vai ficar dessa forma. E para a gente corrigir de novo esse contraste, para não ficar tudo colado desse jeito aqui, ó, que você está vendo, podemos utilizar duas técnicas. Uma para colocar um contorno aqui, onde você pode utilizar o próprio painel de propriedades, para colocar um contorno branco, aquele que eu acabei de retirar. Você pode aumentar e deixar o destaque dessa forma aqui, ó. Não tem nenhum problema. E fica interessante também. Se você quiser, pode colocar até de vermelho. Caso que for o preenchimento que eu coloquei, né? O contorno aqui, ó. Pode colocar de vermelho. Mas nesse caso, fica muito mais interessante a gente clicar duas vezes na camada, colocar aqui sombra projetada e praticamente ele veio aqui com a configuração que eu iria adicionar. Ele já pegou a cor junto com a configuração que eu iria fazer aqui. Que normalmente ele vem dessa forma aqui, ó, preto. Ele veio com esse desfoque aqui, ó. Ele vem basicamente dessa forma. O que é que você vai fazer? Isso. Ele vem basicamente assim porque normalmente tem que ser uma sombra. E para deixar essa sombra sólida, a gente vem aqui, ó, e tira, aumenta no caso a opacidade. Antes de tudo da opacidade, ele vem aqui, ó, em multiplicação, que é o modo de mesclagem. Você já muda para normal, deixa tudo no máximo, deixa aqui a distância com o ângulo também onde você desejar. O tamanho você diminui e a expansão também. Depois só trocar a cor para esse amarelo. E aqui nesse painel você edita essa cor para deixar um amarelo bem escuro. Para fazer meio que uma sombra, tá vendo? E você faz essa configuração. Como se fosse uma repetição daquela forma, mas realmente não é. É apenas um efeito em que você pode editar novamente clicando duas vezes na camada. Pronto. Pegou essa base aqui, ó. Ele já está no preço. Vamos agora se atentar à informação que eu falei para vocês, que podem ser adicional, né? Vai ficar exatamente nessa parte que está livre aqui. E se você se perguntar, Breno, tem muito amarelo nessa arte, eu gostaria de uma base branca. Como a gente pode estar fazendo sem deixar meio que repetitivo isso daqui? A gente pode normalmente criar uma elipse passando por cima do produto. Então vamos vir aqui no background e criar uma elipse. Exatamente dessa forma. E vamos colocar branco. Essa elipse aqui no background não vai funcionar muito bem porque tem que estar acima do produto, nesse caso. Vou vir aqui no produto e vou colocar essa elipse na parte de cima. Ctrl T, rotaciono, estico, deixo mais ou menos assim. E aqui você tem um espaço dedicado para colocar as informações adicionais que você precisar. Ou simplesmente pode colocar a logo do cliente aqui, porque a maioria dos clientes gostam com que a logo deles fiquem gigantescas. Então, você vai ter a possibilidade de um espaço interessante para adicionar a logo dele aqui, tá bem? Uma última configuração que a gente vai precisar fazer é corrigir algumas coisas do nosso background. E para isso, vamos utilizar um efeito de texto repetido. Vou pegar o 6 de novo, colocar na parte de cima só para tirar o grupo. E vou colocar no background. Após fazer isso, eu vou trocar o nome para pizza. Ó, nome interessante aqui, ó. Se quiser, pode colocar até no tema ou aqui, ó. Uma ideia muito boa. Deixa eu só colocar aqui só para fazer um teste, tá bom? Ó, pizza. Aí deixa aqui, ó. Tá vendo? Já ficou interessante. Eu vou até deixar ele aqui. Eu vou fazer uma cópia e vou voltar esse texto. Eu vou pegar só para adicionar aqui, ó. Pronto. Tá o nome pizza aqui. Você vem aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C, coloca
o cursor para a direita com a seta do teclado e espaço Ctrl V, espaço Ctrl V, espaço Ctrl V. Vai fazer 4 cópias, depois você pressiona Ctrl A, Ctrl C, seta para a direita, que vai colocar o cursor novamente na última letra da frase. Agora você vai pressionar Enter e Ctrl V para colar várias vezes. E vai ficar dessa forma aqui. Mas calma, esse texto aqui ele está muito meio que minimalista demais. Então eu vou colocar tudo em maiúsculo. Isso, para ficar com a evidência dessa forma. Depois arrasta para o background e você tem esse estilo aqui, que precisa ser um estilo mais colado de texto. Então vem aqui ó, no espaçamento entre as palavras e faz essa redução. Depois você aumenta e faz isso aqui, ó, com um efeito bem interessante. Claro, você tem que colocar abaixo dessa base amarela, porque senão vai acontecer isso daqui, ó. Coloca abaixo da base amarela e pronto. Vai adicionar dessa forma aqui. E um efeito, se você quiser adicionar, mas que é um efeito pesado, se você tiver o computador fraco, eu sugiro que você não faça, mas é bom que você aprenda como se faz isso. É vindo aqui, ó, pressionando Ctrl Shift X, vai converter em objeto inteligente, certo? Que ele vai abrir aqui uma outra aba que é o Liquify, onde a gente vai fazer uma pequena distorção aqui com essa ferramenta de pincel. Vem aqui e faz uma distorçãozinha. Vem aqui, ó, faz isso aqui. Clique em OK, pronto, ó. Temos o nosso texto distorcido no background. Depois você vem e reduz a opacidade e com a ferramenta de máscara de camada, letra B, cor preta ativada e também a opacidade entre 30 e 40, você vai eliminando as partes que você não quer. Essa parte de cima pode deixar, que está interessante. E essas partes aqui da direita você pode deixar oculto. E se você quiser voltar, é só selecionar aqui, ó, letra B, cor branca, ela volta, o que foi oculto, certo? Então, exatamente é dessa forma aqui. Com relação a brilhos do produto aqui, tá muito bom. Não mexe nisso. Mas se você quiser, você pode vir aqui, ó, criar uma camada na parte superior. Divisão, o modo de mesclagem. Vem aqui, pode ser 40 mesmo. Ó. Pode fazer esse pequeno brilho aqui, ó. Não é coisa exagerada. Não vai ficar aqui muito ruim, ó. Tá vendo? Aqui já ficou interessante o nosso projeto. Isso. No tema e na frase, eu posso levar mais acima ou eu posso aumentar. Isso, posso deixar mais assim, com mais evidência. O preço, posso levar mais em cima. Junto também com essa base aqui, ó. Posso distorcer ela, deixar ela com mais curva. A rua e o WhatsApp eu posso deixar aqui, ó, mais acima. No caso, eu coloquei aqui, ó, algumas guias e você pode especificar que pode observar, né, que temos mais espaço para adicionar mais informações caso você tenha necessidade de fazer isso, tá bem? Então, pessoal, basicamente a nossa aula de hoje foi essa. Se você quiser aí fazer parte da nossa família, é só fazer sua inscrição no canal e você vai ficar por dentro dessas aulas detalhadas aqui. Bom, uma última etapa aqui para você fazer é a exportação desse documento. Basta você vir aqui no menu Arquivo, exportar, exportar como. A partir desse menu você pode selecionar o formato que você quer. Eu recomendo sempre que utilize PNG para estar fazendo isso aqui. Ou no caso, se você for utilizar o JPG, deixe a qualidade no máximo. Tá certo? Você vai fazer esse tipo de exportação. Depois configurou, clicou aqui em exportar e você seleciona um diretório no seu computador para estar fazendo aí, ó, para estar garantindo o seu projeto com formato para postagem nas redes sociais. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Não se esqueça, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo que é muito importante, o seu feedback para que eu possa estar sabendo se você gostou ou não do vídeo e não se esquece.
Se gostou do conteúdo, deixa um like, que com isso você me ajuda muito e é um segundo só da sua atenção. É logo abaixo do vídeo aí, você pode estar deixando um like para me ajudar. Valeu e eu te vejo na nossa próxima aula.